Meu quarto filme é um filme que é uma produção da França e da Inglaterra. É dirigido pelo Roman Polanski e é O Escritor Fantasma, The Ghostwriter. You realize I know nothing about politics. You voted for him, didn't you? Adam Lang, of course I did. Everyone voted for him. He was paid $10 million for these memoirs, but it's a ghostwriter he needs. Plus, the money's good. This is a great opportunity for you. Hello? Who are you? I'm your ghost. Bom, O Escritor Fantasma é uma adaptação de um livro do Robert Harris, The Ghost, e tem como protagonista o Ewan McGregor, que faz o escritor fantasma, faz um dos escritores fantasmas, e a figura do escritor no filme é uma figura salvadora. O livro é definitivamente um elemento salvador para um dos personagens, mas ele também pode ser um elemento de condenação para quem escreve o livro. Aparentemente ele foi uma condenação para o primeiro escritor. Será que será para o segundo também? Esse filme nunca poderia ficar de fora de uma lista de filmes sobre escritores. O protagonista desse filme é um escritor que não tem nome, é o Ewan McGregor, como eu já falei. A ambientação inicial é em Londres. E esse protagonista, ele está em vias de aceitar um contrato, ele vai aceitar, né, para terminar a biografia de uma celebridade política, de quase uma entidade política que é um primeiro-ministro britânico, certo? E esse primeiro-ministro britânico se chama no filme Adam Lang, mas ele é referente a um ex-primeiro-ministro real, Tony Blair. Isso de acordo com o Robert Harris, mas é muito claro que é ele, né? Mas o Robert Harris, inicialmente, ele relutou em aceitar admitir, mas depois ele falou que era isso mesmo e contou o processo criativo, né? Como é que o Tony Blair entrou na construção desse livro. Bom, o nosso protagonista, ele vai ter a missão de finalizar a biografia, então, do Adam Lang, porque o Adam Lang, ele está sendo acusado de crimes de guerra horrorosos e vai ser julgado no tribunal de Haia. A biografia dele é importante para tentar limpar a biografia futura, ou que vai entrar para a história, né? A gente sabe que juridicamente não vai ter grande importância, mas essas pessoas vivem muito da imagem também, né? Então, para mim, o livro significa isso, né? Já que ele foi tão midiático, nada melhor do que fazer uma biografia e torná-la midiática também. Só que a biografia já foi quase finalizada pelo escritor fantasma anterior, o Mike McCarra. E o Mike McCarra morreu numa situação bastante suspeita, bastante enigmática. Ninguém acredita no que a polícia disse que aconteceu. Então, o escritor, o novo escritor fantasma é advertido, olha, parece que o livro matou o McCarra. Você vai aceitar mesmo esse projeto? Só que ele aceita, porque o dinheiro é muito bom. Embora ele não entenda nada de política, não conheça quem são aquelas pessoas, né, com as quais ele vai passar a conviver para finalizar o livro. E ele é uma pessoa muito esperta, muito inteligente, ele percebe que o livro foi escrito num outro momento. Então o livro é burocrático, ele fala muito sobre política. E ele acha, muito corretamente, que na circunstância atual ele precisa humanizar o seu biografado. Então ele vai ter muito trabalho pela frente. Então nesse filme é muito interessante porque, ao contrário do filme, o primeiro filme, o autor, né, o filme espanhol, aqui a gente sente a empolgação e o empenho e os embates internos que esse autor tem, né? Tanto para escrever sobre uma pessoa que ele não está acreditando que é quem diz ser, né? Existem muitos elementos ali que parece que colocam um passado meio misterioso para esse primeiro-ministro. Tanto em relação a ele mesmo, né? Ele não consegue muito entender o que ele está fazendo ali. Então ele tem bastantes conflitos para escrever esse livro. E a gente sente isso junto com ele, sofre com ele, né? Para mim, ele é de fato um escritor ali. E o elemento livro, né? O objeto livro é quase um personagem, né? É como eu falei no review que eu fiz sobre esse filme lá no YouTube.
ele está presente em várias cenas. Ele é um personagem. E ele é um personagem meio cobiçado, porque corre por aí que existe um código que o McCara colocou no livro, contando um segredo, né? Um segredo político importante que pode abalar as estruturas, né? Da política britânica, ou não só. Então tem um monte de gente importante querendo o livro. Então, assim, é um suspense de arrepiar os cabelos, né? Do começo ao fim. E que final, né? O filme é perfeito, assim, na minha opinião. Tudo nele é perfeito. A parte técnica, né? De fotografia, de ambientação. Porque o escritor, ele tem que ir para os Estados Unidos, né? Onde está o Adam Lang. O Adam Lang já fugiu para lá, porque lá ninguém pode prendê-lo, né? Isso não fica claro no filme, mas é isso, né? Se a questão é Tribunal de Haia, quem está nos Estados Unidos fica inalcançável. E o escritor fica numa ilha que no verão deve ser uma maravilha, mas acontece que parece que lá não tem verão. O tempo é frio, tudo é frio, chuvoso, cinzento, que é o clima que ele está sentindo dentro dele também, né? Um clima meio apavorante, né? Ele está entre pessoas muito, muito poderosas e tem muito perigo ao redor dessas pessoas, né? Muitas ameaças, e que são ameaças para ele também. Então, assim, assistam e também conheçam a trilha sonora da qual eu falo lá no meu review no Cine Mundo Afora, que é do Alexandre Desplat. Para mim, é uma das trilhas mais perfeitas que ele já conseguiu fazer, assim, em termos de narrativa musical para o roteiro. Perfeito, perfeito. É um filme nota 10 com louvor. É um filme que eu assisto todo ano. Legal. Verei, com certeza.